Olá, tudo bem? É um prazer imenso falar com você mais uma vez. E hoje nós vamos falar um pouquinho, discutir um pouco sobre Jó, né? Ao longo desse trimestre todo, nós estamos é, vendo, vivendo, ouvindo e compreendendo um pouquinho mais sobre as lições de Jó, né? Então, essa semana nós estamos falando um pouquinho sobre o caráter de Jó. Olha que coisa interessante, né? O Brasil vive uma crise moral. Aliás, eu posso dizer que o mundo vive uma crise moral, né? Mas essa lição dessa semana, ela vem falando sobre o caráter de Jó, né? Em Tiago 2:22 diz assim: você pode ver tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. É muito interessante a gente entender que a fé sem a obra é morta. E não tem como nós falarmos do livro de Jó, discutirmos todo o livro de Jó, sem notar uma das principais questões abordadas aqui no livro, que é o próprio Jó. Então, essa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Falar sobre o caráter de Jó, falar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram com Jó. Vamos falar um pouquinho, no domingo, nós notamos que é, Jó é apresentado ali como um homem de caráter perfeito, né? O homem da terra de Uz era um homem perfeito. E quando a Bíblia fala dessa perfeição, ela fala que Jó, ele de fato era um homem de plenitude, de integridade, de sinceridade, mas é, essa perfeição de Jó não se assemelhava à perfeição de Jesus. Era diferente. Não, essa perfeição de Jó não quer dizer que ele estava isento de pecado. Muito pelo contrário, né? Jó estava sujeito ao pecado também, né? Uma outra coisa que a gente vê, que a gente nota, né, é que Jó era um homem que era bem querido pela sociedade. Posso dizer mais, Jó era um homem notável na sociedade. Ele era um homem diferenciado, era um homem que o próprio Deus retrata ele como um homem íntegro, reto, temente ao próprio Deus. É um homem que ele chegava nas praças e ali ele tinha o seu lugar de colocação. Podemos dizer assim, que ele tinha um lugar de destaque, né? Talvez conhecido ou colocado como um prefeito, um vereador, alguém de renome. Ele fala que os jovens escondiam-se dele e os velhos se calavam, né? As pessoas levantavam para dar lugar para ele se assentar. Isso a gente percebe que Jó era um homem de respeito, né? Era um homem que tinha que a sociedade o respeitava não só como um cidadão comum, né? Mas como alguém que de fato tinha autoridade, alguém que tinha conhecimento das coisas que falava e fazia. Porque as coisas que Jó fazia eram coisas diferentes do que os outros homens faziam. Por exemplo, Jó atendia, ele era rico, né? Ele tinha bens, ele tinha riqueza, mas Deus o abençoava e ele usava as bênçãos que ele recebia para ajudar as outras pessoas. Ele ajudava a viúva, ajudava o pobre, ajudava o necessitado. Então todos se calavam diante de Jó, porque ele fazia bom uso daquilo que Deus concedeu a ele, né? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso também. O que você está fazendo daquilo que Deus tem te dado, né? Das bênçãos que Deus tem conferido a você? Deus dá a sua palavra a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata acepção da palavra, um êxito, um homem que tanto o céu como a terra se deleitaram em honra, né? Está lá no livro Educação, página 142, da senhora White. Um grande abraço, boa reflexão para você e durante a semana eu vou ver se eu consigo colocar mais algum comentário aqui para a gente aproveitar o nosso tempo do estudo da lição. Um grande abraço. Deus